Estamos de volta com Roda de Entrevista, que recebe hoje o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. No bloco anterior, o nosso colega Luiz Carlos fez uma análise, né, da situação dos produtores de leite em Goiás e pediu para o senhor falar, enfim, sintetiza, Luiz, a pergunta aí, vai. Nós estamos em quinto lugar até hoje. Um dos grandes gargalos da produção de leite é a falta de assistência técnica, entre outras, né? Mas o que o governo pode fazer para os produtores rurais, principalmente no setor energético, que a cada dia está pior? Bom, Luiz, excelente o questionamento, e eu falo com um pouquinho de propriedade pela experiência, pelo conhecimento e pela paixão que nós temos, eu tenho, pela cadeia produtiva do leite. Certamente, o estado de Goiás ele tem uma participação de extrema importância na produção de leite no nosso país. Fomos o segundo no ranking nacional, por uma notícia positiva. O último levantamento que nós tivemos do IBGE, hoje nós voltamos a sermos o quarto, pelo levantamento do IBGE. Estamos aí oscilando com Santa Catarina, mas isso tudo a gente tem aí uma participação muito importante de fortalecer esse elo de ligação e de relacionamento entre produtor e indústria. Isso é um fator determinante para o desenvolvimento da nossa cadeia produtiva de leite. Não é diferente essa situação no nosso país, mas a gente tem evidenciado muito próximo os acontecimentos do nosso estado de Goiás, um parque industrial grande, bem estruturado, um setor produtivo com 65, 70 mil produtores que realmente tem passado por dificuldades. Nosso parque industrial era 15 milhões, tinha capacidade para 15 milhões de litros dia processamento, hoje está com 12. Sem dúvida. Um fator que a gente tem comentado desse equilíbrio entre produção e custo, que realmente é um fator determinante para a rentabilidade do produtor e que, de fato, oscila e gera toda essa impulsionamento pelo crescimento e, ao mesmo tempo, uma retração e, consequentemente, um impacto direto pelo comprador do leite, pela indústria que beneficia e certamente nós estamos atentos a todo esse movimento, participando ativamente de todas essas discussões, citado aqui. Não é sempre uma relação desigual entre o produtor de leite e a indústria? O produtor não acaba sempre sendo a parte mais fraca nessa história? Bom, isso é uma relação comercial e que, sem dúvida nenhuma, o produtor ele manifesta pela situação do preço recebido e a indústria pelo posicionamento do preço que ela tem condições de pagar pela matéria-prima. Consequentemente, o impacto direto é na rentabilidade. Certamente, assistência técnica e gerencial é determinante num processo como esse, e a gente tem evidenciado isso, e um papel determinante, como comentado pelo Luiz, não é a Emater também, mas uma sinergia de todos os entes que participem ativamente na melhoria desse acompanhamento, na orientação técnica e de gestão dos produtores rurais, dos produtores de leite no nosso estado, para fortalecer efetivamente todo esse desenvolvimento. E aí sim, um equilíbrio em que o produtor tenha condições de ampliar sua produção, aumentar a capacidade de investimento. Mas essa queda de produção, ela está, a avaliação do senhor, relacionada fundamentalmente, ou as duas coisas ao mesmo tempo, a política de preços que é praticada pela indústria do laticínio, que você tem 20, 30 indústrias em Goiás, que compra de 70 mil produtores de leite. Então, o senhor vê que não é um oligopólio qualquer, ele é né? Sim. E, do outro lado, você tem a formulação de custos. Você tem a ureia que aumentou, você tem o sal proteinado que aumentou, a produção do milho, da soja, enfim. O produtor está lá. Eu aumento o meu custo, eu diminuo o meu lucro, eu diminuo minha produção, eu fico mais pobre. Sem dúvida, é um fator determinante numa relação comercial entre indústria e produtor. O produtor, sim, aí num mecanismo que tem se manifestado e, eventualmente, uma necessidade de profissionalização de todos na cadeia produtiva é essencial. A manifestação, por exemplo, citada e com convergência dos produtores, é toda a questão relacionada ao comércio, à comercialização, em que ele tem conhecimento do preço que ele recebe posteriormente à entrega da produção e recebe por esse produto posteriormente. Porém, isso é uma relação comercial e que, naturalmente, ele se esbarra numa dificuldade muito grande, num equilíbrio e numa harmonização
que existe nesse relacionamento entre o produtor e a indústria e que certamente nós temos evidenciado, e aí o destaque, por exemplo, quando a gente comenta que Goiás perdeu participação principalmente para os estados do Sul, sim, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Todo o parque industrial do nosso país, numa virada ao longo dos últimos 10 anos, ele teve uma expansão direcionada para o Sul por um fator temporal, climático, da sazonalidade da produção e também, principalmente, por um fator cultural dos produtores e que, certamente, nós temos aí a evidência de um problema diagnosticado, levantado, colocado na mesa pelos produtores, pela situação realmente agravante, em que não está dando mais para ter esse equilíbrio na relação, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade que nós temos que encontrar uma harmonização entre o interessado pela compra e o interessado pela venda. Ok. Secretário, uma pergunta de um telespectador, o Daniel Ulisses de Melo Ribeiro, do residencial Morumbi, em Anápolis, ele que sempre nos assiste aqui, nos acompanha. O Estado, em sua maior parte, é autossuficiente e autossustentável no que tange à agricultura, pecuária e abastecimento? Quer dizer, é uma pergunta ampla, mas eu acho que é interessante. Excelente pergunta. O Estado de Goiás é totalmente autossuficiente nos seus principais, na sua principal oferta de alimentos. E para vocês terem uma ideia, nós temos aí uma produção dentro do Estado de Goiás que ela é capaz de abastecer posteriormente 4 anos pela frente somente o abastecimento do nosso estado. O que isso significa? Nós produzimos para o nosso consumo interno dentro de Goiás e temos um superávit considerável na balança comercial, onde a pauta da nossa balança comercial no estado de Goiás, ela equivale ao agronegócio em torno de 80% a 82%, uma relevância considerável pela necessidade, pelo crescimento e pela expansão da nossa produção que abastece o país todo e, consequentemente, outros países no mundo inteiro. Secretário, vamos falar sobre a fitose? Pode deixar. Vai não, Lúcia, por favor. Eu estava pensando aqui, secretário, sobre a nossa defesa agropecuária, né? Nos últimos anos, muito se discutiu sobre a eficiência, né, da fiscalização, principalmente sobre o transporte de animais, se discutiu muito sobre os custos, né, das guias de transporte. Como é que está isso, secretário? O governo hoje, ele tem um projeto voltado para isso, né, para aumentar a eficiência nas nossas barreiras, no transporte de animais? Sem dúvida nenhuma, o trabalho que nós fazemos juntamente na agrodefesa é um trabalho muito técnico e de excelência, em que muitas vezes nós não conseguimos mensurar todos os bons resultados que a nossa defesa promove no nosso estado de Goiás, principalmente pelo impacto de um problema que poderia ocasionar no mercado se o controle sanitário não fosse efetivado. O impacto é grande. E, eventualmente, isso é uma sinalização muito positiva pela competência e pela excelência que os técnicos, os profissionais da agrodefesa promovem no nosso estado e que realmente devem ser aplaudidos, que definitivamente nos protegem e nos dão segurança no fornecimento e na qualidade dos alimentos que são naturalmente alcançados ao consumidor final. E a gente tem aí alguns trabalhos que a gente menciona, por exemplo, o Estado de Goiás está trabalhando e esse ano de 2019, efetivamente, nós começamos a participar de uma campanha de vacinação de febre aftosa, trabalhando para que nós possamos tornar o Estado de Goiás a partir de 2021, livre de febre aftosa sem a necessidade da vacinação. Esse ano já entramos num protocolo, redução da dosagem da vacinação, alteração de todo esse processo e, naturalmente, uma participação efetiva com o principal objetivo, melhorarmos a qualidade do nosso produto e ampliarmos a nossa oportunidade de comercialização dos nossos produtos. Então, uma boa notícia, a partir de 2021 poderemos ser um estado livre de febre aftosa sem vacinação. É um protocolo que estamos seguindo, credenciaremos entraremos num processo de credenciamento a partir de 2021, para que aí para frente a gente realmente possa se habilitar juntamente aos órgãos competentes para que possamos tornar, hoje no país temos um único estado que é Santa Catarina, que é enquadrado como livre de aftosa sem a vacinação. Secretário, Goiás está há 24 anos, completa agora em 2019, 24 anos sem registrar qualquer foco de febre aftosa. Isso deve-se, claro, ao chamamento com os produtores rurais, que têm sido eficientes também na vacinação, o trabalho da agrodefesa, temos que relevar esse trabalho, que é muito bom. Goiás é um estado que mais vacina, quase que atinge os 100%. Isso.
Agora, retirando a vacina da fitosa, o estado de Goiás ele é limítrofe com 5, né? 5 estados. Claro que esses estados também têm suas campanhas, né? Mas o estado merecia um plano mais arrojado. O Fundepec com a agrodefesa, para quem não sabe, o Fundepec é um fundo indenizatório, fundo criado pelos produtores rurais, especificamente os pecuaristas. Tudo que o Fundepec arrecada, que são doações espontâneas dos produtores rurais, o Fundepec repassa 10% do que ele arrecada para a agrodefesa fazer as suas ações, mas nós estamos carecendo de um trabalho bem mais arrojado para quando o estado de Goiás for realmente livre de febre aftosa, a gente vedar todo esse processo aí. Sem dúvida, Luiz, esse é um trabalho que vale a menção da importância da sinergia das entidades que representam esse fundo, fortalecendo, acima de tudo, o Fundepec pela importância que ele tem em todo o trabalho que desenvolve, juntamente ali com todas as entidades que ali participam através de um conselho, de uma diretoria executiva e que, consequentemente, dá toda a oportunidade de planejarmos adequadamente as ações e, efetivamente, juntamente com o governo do Estado, juntamente com o órgão competente que é a agrodefesa, nós tenhamos a oportunidade, na participação, através de um programa que existe, a adesão que nós temos ao Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, numa estruturação muito bem planejada para que nós possamos, sim, alcançar esses bons patamares, esses bons resultados, acima de tudo com eficiência, para que a gente não possa ter a necessidade lá na frente de retroagir, dar um passo para trás e efetivamente perder todo esse status que, conforme você bem comentou, são 24 anos hoje que o estado de Goiás não tem nenhum foco de febre aftosa e efetivamente não é simplesmente uma retirada de vacinação. É todo um processo que tem que ser bem trabalhado e que o apoio do Fundepec, incondicional, determinante nesse trabalho, juntamente com a agrodefesa, certamente colocará o estado de Goiás em ótimos patamares no futuro bem próximo. Secretário, falando em pesquisa, o senhor está falando de vacinação, lá na raiz dela tem pesquisa, né, e tudo mais. Tem uma pergunta aqui do Aldo Antônio de Souza Lima, do setor Santa Genoveva, outro telespectador assíduo, falando sobre as pesquisas, se estão de vento em popa em Goiás. E eu amplio a pergunta dele, hoje, é possível um estado ou um país, ou seja, ser potência agropecuária sem pesquisa, sem tecnologia? Certamente não. O estado, o país, ele não vai conseguir ter êxito sem a essencialidade da pesquisa e, como nós já comentamos aqui, a importância que nós temos hoje numa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a nossa Embrapa, que ela deve ser mencionada a todo momento. Como nós já comentamos e citamos aqui, a participação da Emater nesse processo, colaborando e contribuindo, das universidades, Universidade Federal de Goiás, da Universidade Estadual de Goiás, da FAPEG na oportunidade de financiamento dessas pesquisas, do Instituto Federal, enfim, todos envolvidos num propósito em que bons trabalhos de pesquisa sejam promovidos, encontrem-se as melhores soluções e, acima de tudo, um desafio muito grande que nós temos posteriormente ao desenvolvimento de todas essas soluções, que é o trabalho da transferência de tecnologia, que aí sim, um trabalho de assistência técnica e extensão rural bem organizado, certamente tenha o alcance de todos esses benefícios diretamente a quem necessariamente necessita, que é o produtor rural. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, o Roda de Entrevista que conversa hoje com o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Voltamos em instantes.